Olá, camaradas, tudo bem? Aqui quem fala é o Darlan Souza, da revista Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Mais rápido, mais longe e mais bem informado. E hoje, no nosso episódio do podcast, temos a honra de trazer aqui então ela que é compositora, ela que é cantora e ela que também é corredora, Ekena. Seja muito bem-vindo no nosso podcast. Obrigada, tô muito feliz. Ficou feliz mesmo? Fiquei feliz real. Foi muito engraçado, porque eu fui treinar, tava treinando esse dia. Terminei o treino, abri o Instagram pra, sei lá, fazer o quê. No que eu abri o Instagram, eu vi lá a mensagem, te mandei uma DM. Aí fui entrar na DM, eu olhei e falei assim, gente, mandei pra Mari na hora. Mari, fui convidada pra falar num dos podcasts que eu mais gosto de corrida. Aí printei e mandei pra ela o print e falei, olha, eu sei que eu vou estar virada, que eu vou estar, virada no giraia, mas eu vou topar fazer, viu? Ela, se você acha que você aguenta, vai. Mas eu fiquei muito feliz, então, muito honrada. A ideia era convidar você aqui para você falar um pouquinho do seu passado, né? Do que você já vivenciou tanto na música quanto com o esporte, falar do presente, o que você vem apresentando aí e até os seus projetos futuros, né? O que chamou atenção, principalmente, para você estar aqui conosco hoje, você conseguir conciliar a música, que é algo que a gente vinha falando nos bastidores ali, com o esporte, a atividade física, o bem-estar, e você que já esteve do outro lado também do sedentarismo, então a gente vai abordar aí com mais profundidade esses temas, e a ideia aqui é que a gente faça reflexões mesmo, né? Acerca da atividade física, da corrida de rua e principalmente dos bons hábitos. Então, assim, fica muito à vontade aqui, certo? Obrigada. Para você expressar todas as suas opiniões que você tenha acerca da atividade física, do exercício e principalmente da corrida de rua. A gente sabe que a corrida de rua, apesar de ser um esporte popular e coletivo, muitas vezes ele é individual. Então, assim, você vai poder contar isso com os seus olhares e com a sua reflexão e com com a sua lupa, eu diria assim, né? Sim. Mas, Ekena, me conta um pouquinho antes, eu queria que você me contasse um pouquinho a Ekena lá na infância. Por que o teu nome é Ekena, a tua vida no esporte? Qual a primeira atividade física, o primeiro esporte que você praticou? Conta um pouquinho pra nós. Meu nome é Ekena porque minha mãe e meu pai eram hippie, né, gente? Assim, não Hipong total? Ripongs. Eu brinco, eles eram, assim, muito namastê, porque Ekena, da onde vem, né? Meus pais conheceram, tinha um casal, amigos, que eram, acho que francês e argentino, uma coisa assim. E aí eles tinham os filhos, que eram o Ekena e o Aruan. Ekena é um nome havaiano, significa conhecedora dos segredos da juventude. Como é que é? Repete pra nós. Conhecedora dos segredos da juventude. É isso, gente. Sou eu mesmo. Obrigada. E aí a minha mãe gostou muito dos nomes, achou lindo, assim, Ekena e Aruan. E falou, quando eu tiver filhos, vai ser Ekena e Aruan. E aí ficou. Ekena, o meu e do meu irmão. Eu tenho um irmão de 30 anos. 30. Vou fazer 37 esse ano. Que é Aruan. E aí, assim, na infância, eu fui uma criança, eu brinco que acho que ela sabia que eu ia ser artista. Porque ela já deu um nome que não ia precisar de um nome artístico. As pessoas às vezes perguntam, é nome artístico, é seu nome mesmo? Não, é nome de RG, de batismo, né? E aí, muito pequena, eu já cantava. Eu comecei a cantar com 6 anos no coral da escola. Então, foi assim, a minha primeira grande paixão quando eu comecei a falar. Em qual cidade? Em Araraquara. Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Aí eu comecei a cantar no coral da escola, eu queria tocar piano, mas aí o piano era muito caro, não dava pra tocar piano. Aí ela me deu um teclado, mas aí eu achei... Na época, os teclados... pensa... Mas a música veio antes do esporte, então. Veio antes do esporte. Primeiro foi, a primeira coisa foi a música. Com 6 anos eu queria cantar, queria tocar. As coisas que eu fazia de esporte nessa época, 6, 7 anos, eram aquelas coisinhas de criança mesmo, assim. Jogava muita peteca na rua, jogava... Na minha época tinha um negócio, que esqueci o nome agora... Bets, sabe? Sei. Jogava muito. Tava sempre taco, na rua. A gente fala no Rio Grande do Sul, taco, joga taco. A gente jogava bets. E eu tinha muito lance de patins. Eu amava patinar. Adorava patinar. E aí ela me colocou na ginástica olímpica, na primeira, assim, Araraquara tem um centro que chama Fundesporte, que é uma coisa muito legal lá. A gente tem realmente um lance dos atletas, assim, eles são... Enfim, é uma cidade que movimenta isso, assim, de forma legal e positiva. Então, tem essa Fundesporte que aí tem escolinhas handball, lá, tinha escolinhas. Várias. A gente tem a ferroviária, então tem a escolinha de futebol, tem um monte de coisa.
E uma das piscinas mais incríveis do Brasil estão em Araraquara, que é a piscina da Ferroviária, que, por favor, abram, porque estou com saudades. É uma piscina olímpica e também daquela de mergulho olímpico que fala, aquele que você pula, não sei qual é o nome daquilo, sabe? Também tem aqui? Tem. Araraquara, se eu não me engano, é uma das poucas que tem e uma das melhores que a gente tem no Brasil. Ela está reformando, já tem uns 2 anos que está fechada para reforma, a gente espera que esse ano saia. E aí eu comecei a nadar com meu pai, um cara que a gente era sócio de um clube que chama Clube Náutico, lá de Araraquara também. Esse clube, ele tem uma represa muito grande, um lago assim muito grande e várias piscinas, né? E meu pai sempre foi um exímio nadador, um nadador incrível, assim. Meu pai sempre foi, apesar de ser gordinho, de ser a família do meu pai ser toda mais obesa, meu pai era gordinho, mas sempre jogou futebol, sempre nadou muito bem, muito bem. E ele ensinou a gente a nadar. Então, teu primeiro esporte, natação. Meu primeiro esporte foi natação. E aí, uma vez, um técnico de natação, do SESI, das coisas, me viu nadando lá na Ferroviária depois, porque aí eu gostava, e aí sozinha eu sempre fui muito curiosa, então eu ia atrás, olhava, pesquisava, ficava fuçando técnicas, naquela época a gente não tinha internet, então, sim. então eu procurava em coisas, tipo, materiais de livros mesmo, e tipo, TV, que a gente assistia muito às Olimpíadas, meu pai sempre foi uma pessoa muito voltada para essa coisa de assistir as coisas. Então, em casa era Olimpíadas, Fórmula 1, acordava para assistir. Cena total. Total, a gente era assim, botava relógio despertador para assistir. E tênis. Então, tipo, eu sempre tive esse contato com o esporte. Mas teu pai não era professor de educação Não, física? de nada. Meu pai é torneiro mecânico de formação. Ele gostava do esporte, ele entusiasta ele é mesmo. entusiasta e ele gosta de assistir. Ele tem essa coisa... E aí, meu pai é muito inteligente, assim. É uma pessoa que eu tenho... Nossa, eu falo, caramba, meu pai é muito inteligente. Ele tem essa coisa das regras. Ele aprende fácil. Aí ele aprende todo o esquema. Então, ele passa a falar sobre isso e você vai pegando gosto pela coisa. E ele foi incentivando, apesar dessas, como a gente fala, né? Dessas experiências positivas com o esporte, né? E não impositivas. Não, né? sempre muito positivas, assim. E aí, era assim. Eu sempre fui uma criança... muito maior do que... Hoje eu parei de crescer quando eu tinha, tipo, 11 anos. Eu já tenho esse tamanho desde os 11 anos. Mas eu sempre fui perto das minhas amiguinhas de escola, muito maior na época, assim. Eu cresci muito rápido. E acho que por conta da natação também, eu criei essa parte de cima muito grande, mais fininha embaixo. Se desenvolveu mais. Desenvolvi mais. E aí eu nadei muitas vezes, competi pela escola, depois pelo SESI, pelas coisas. Fui nadando até os 18 anos. A corrida não estava nessa história até então? Não, a corrida ela entrou na minha vida. Eu assistia muita coisa de corrida. E aí teve um lance assim, eu sempre fui uma criança maior. Na época, quem olhava falava que eu era gorda. E eu também me via dessa forma, porque era assim. Eu tinha, por exemplo, 65 quilos... em 1,68 m, e aí as minhas amigas tinham 1,50 m e 45 quilos. Bem magrinhas. Então, realmente, você colocar a Equena, que nem hoje eu peso 78 quilos, a Equena, do lado de uma pessoa de 50 quilos, a referência é essa, a menina é gorda, né? Sim. Tipo assim. Hoje em dia eu tenho consciência que não, mas na época era isso, eu me achava uma criança gorda. E tinha o bullying, né? Acho que a escola, na década de 90, e principalmente a educação física, os professores, eles não eram muito bem orientados para ter essa dinâmica, porque o adolescente, ele é completamente maldoso, gente, sem querer. Ele faz mesmo bullying com todo mundo. Muitas vezes é o que ele vê dentro de casa, porque eu acho que a criança... Hoje eu tenho um filho de 10 anos, e eu sempre falo para ele, quando acontece qualquer coisa, eu falo, isso é reflexo do que ele tá vendo dentro de casa. Porque a criança, ela não aprende sozinha a maltratar o outro. Ela escuta de alguém e ela faz, né? Mudou muito a educação do que era nos anos 90, 80 para agora, né? Principalmente a educação física, né? Principalmente, porque eu lembro, assim, eu tive um professor incrível, que foi o Paulinho. Ele era, assim, sensacional. Ele me incentivava muito, porque eu joguei handball também depois de muito tempo. Eu jogava handball muito bem. E nadava bem. E eu gostava de correr, mas eu era boa, como eu sempre fui grande... Eu era boa nos 100 metros. Sim, 50 metros. Curtas. Porque eu tenho a explosão, fibra longa, fibra curta, né? Tem um negócio assim, que eu nunca sei direito qual que é o qual. Mas eu tinha essa coisa de ir e morrer. Mas eu conseguia sair na frente de quem, tipo, durava mais tempo. E aí eu comecei a vir me interessar pela corrida ali perto
20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos. Morando lá em Araraquara? Lá em Araraquara, eu morava ainda. Já tinha vindo para São Paulo, tinha feito faculdade. A minha primeiro eu fiz biologia, aí larguei, aí fui fazer moda, aí larguei moda no meio do caminho. Aí, enfim. É pluricultural. Aí fui fazer gastronomia, tipo assim, eu brinco com todo mundo. Eu falo, gente, eu nunca me formei em nada. Gastronomia eu terminei, tenho diploma. Mas nunca me formei em nada, mas eu sei um pouquinho de cada coisa. Viu? Vamos valorizar. Vamos valorizar esse tipo de conhecimento. E depois, na pandemia, eu fui fazer educação física, né? Porque aí eu decidi que eu queria trabalhar com esporte. Eu falei, não, eu vou fazer educação física. Também não terminei, obviamente, ficou no meio do caminho. Uma hora a gente vai colocando um pouquinho, cada uma hora termina. Mas E aí veio a paixão pela corrida, ela foi vir mesmo, assim. Quando eu engravidei do Gael com 25 anos, eu fui mãe aos 26 anos. Depois que ele nasceu, eu passei a correr. Eu corri uns 2 anos, mais ou menos, mas naquela época, pensa, 2013, não tinha ainda esse grande boom da corrida. E a informação era sempre... Ela não chegava tão rápido quanto chega hoje. A velocidade era diferente. A gente estava começando a viver essa era da internet, do Instagram. O Instagram acho que é de 2012, se eu não me engano, 2010, né, mais ou menos. Então a gente estava começando a viver essa era do Instagram. E eu lembro até hoje que eu comecei a correr porque o meu grande sonho era fazer uma maratona. Mas vou te falar, o grande boom da corrida, ele aconteceu em meados de 2012 e 2013. Foi onde a gente realmente teve um crescimento exponencial aqui no Brasil. Foi nesse período aí. E aí eu falava, nossa, será que um dia eu consigo fazer uma maratona? Então você surfou na onda de quando surgiu ali naquele boom. Mas aí logo em seguida, como eu canto, porque é isso, né? A gente vai falando e não chega nas coisas. Eu nadei até os 18. Sim. Aí eu parei de nadar, porque aí os treinos eram puxados, assim, essas coisas de ficar treinando, de ficar coisando era mais puxada. E aí a gente também foi... Não era mais sócio do clube, fui fazendo outras coisas, aí quis cantar, quis focar em cantar. E aí comecei a trabalhar com música, de fato, ser remunerada por isso, virou o meu trabalho, não só meu hobby. E aí eu trabalhava, eu fazia bar, né? Eu comecei no bar, eu comecei na banda baile. Todo mundo começa com música no bar? Acho que hoje em dia não mais, sabia? Na minha época... A gente começava tocando em banda baile, começava tocando em formatura, começava no barzinho. Hoje em dia, eu acho que perdeu um pouco disso. Hoje começa pela internet? Porque a gente tem a internet, hoje você faz a sua música e lança. Eu acho isso, por um lado, incrível, tá? Muito legal, porque na minha época, eu não podia gravar e pôr na internet, não existia. Eu gravava no CD, as minhas músicas eu escrevia já desde pequena. Eu tenho, tipo assim, sei lá, umas 700 composições desde criança. Então, eu compunha... Gravava na fita cassete, no radinho. Depois, o meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo, tá? Tudo que você imaginar. Se eu falar pra eles assim, eu vou correr... Escalar o Everest. Escalar o Everest. Meu pai e minha mãe iam falar, sei que você vai escalar bem, bora escalar esse Everest. Então, tipo, vou cantar e quero gravar um disco. Você tem as músicas? Tenho. Vamos juntar as moedas, porque meus pais nunca foram ricos, né? Minha mãe é professora, trabalhador, assim, CLT... No Brasil, minha mãe professora de creche e meu pai torneiro mecânico. Vamos juntar as moedas? Quanto custa para gravar esse disco? Pois vamos. A família inteira se movimentava. Eu tinha um tio na época o meu tio Sérgio, que me deu o som, que me levou para gravar os primeiros discos. A minha avó, que na época ainda era viva, todos os shows. Todos ia junto. Como eu era menor de idade, eu comecei a tocar no bar mesmo com 16 anos. Olha só. Com 13 eu já fazia umas coisas, mas com 16 foi quando realmente... E que estilo musical tocava no começo? No começo eu falo que eu saquei que o que acontecia? Eu gostava muito de Alanis e Cranberries. Meu grande lance era esse. Na época, Avril Lavigne. E Sandy. Sandy. Aí eu saquei que no bar existia o quê? O galera do MPB forte, que tocava, sei lá, Djavan... essas coisas mais cabeludas. E eu não toco violão pra caramba. Eu canto bem. Mas o violão era meio pra me acompanhar. Sim. E eu não sabia tocar, por exemplo, Djavan, eu não sabia tocar samba, eu não sabia tocar Caetano Veloso. Então eu fiz o quê? Eu trouxe pro bar, eu meio que peguei as coisas que eu sabia tocar e que eu gostava, tipo a Alanis, essas coisas, e trouxe pro bar. Então eu fazia um repertório que ninguém mais fazia. Sim, que era diferente. praticamente, assim, muito diferente. Eu tocava, sei lá, as coisas que eu tocava, que todo mundo tocava, como nossos pais.
que aí eu tocava muito Elis, que eu gostava, minha mãe gostava. Elis Regina? Elis Regina. Pô, gaúcha. Eu fiz 10 anos de um tributo de Elis Regina, que era Equena canta Elis. Sabe que a primeira vez que eu escutei ela. você cantando, eu assim, caramba, como é parecido com Elis Regina. Na hora, eu pensei... Que honra. Nossa, eu sou apaixonada pela Elis, assim. Eu vejo... Minha mãe escuta desde criança. Então... Tem uma estátua dela em Porto Alegre. Eu fui. Tá, todas as vezes que eu vou tocar em Porto Alegre, que sempre é muito legal, eu tenho um público muito incrível em Porto Alegre, assim. Eu gosto demais de lá. E todas as vezes que eu ia tocar, eu ia lá na estátua. É horrorosa a estátua, né? Mas... Não, mas é uma lembrança, mas né? é uma lembrança. É uma lembrança. E aí eu ia lá e ficava tipo assim, caralho, velho. Tipo assim, tô no lugar que é uma das minhas grandes referências de vida viveu, né? Escutei muito Elis. Muito, 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 muito. Até hoje escuto bastante, assim. E aí, quando, lá na frente, já mais adolescente, tipo uns 20 e poucos anos, que aí eu tive o Gael, com 25, comecei a correr. Mas logo depois, a música ela se tornou realmente o meu trabalho de tipo, 100% e fazendo turnê. Porque aí eu saio do bar e lanço minhas primeiras coisas. Que aí eu venho lançando primeiro um EP, depois eu lanço Todos Puts, que é a música que acabou viralizando e me levando para os lugares. E aí, nesse momento, naquele momento da minha vida, conciliar o esporte com a música foi, tipo, impossível. É isso que eu queria que você reforçasse com a gente aqui. Em que momento que o esporte ele começou a entrar mais forte, a própria corrida, ou como é que a corrida entrou ali, e como é que você conseguiu, de alguma forma, avaliar que dá pra treinar, não dá, ou isso não é pra mim, isso é pra mim, isso não é pra mim. Em que momento você começou que entrou de fato a corrida ali, assim, botei um tênis e eu posso dizer que oficialmente é o primeiro treino, eu sou corredor. Como é que Gente, me conta essa... Hoje. Tem essa data, assim, pra você? Essa data foi 5 de novembro de 2020. Na pandemia, eu vim pra São Paulo em 2016, né? Vim morar aqui. São Paulo capital. São Paulo capital. Saí do interior, vim lançar meu disco, vim fazer aqui. Foi bem essa virada. No 2016 eu paro de correr, porque não dava. Eu cheguei em São Paulo. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha R$500 no bolso. Eu pagava um quarto de 1.200. Eu precisava me virar, precisava tocar, precisava sair, conhecer as pessoas. E aí a minha vida virou muito noturna. Porque a vida do artista, do músico, é madrugada. Quando ele não tá tocando, fazendo show, ele tá fazendo networking no bar. Pra tentar conectar alguma coisa. Porque é onde a gente tá. Tipo, a galera da música, a galera do... Hoje em dia mudou muito. A maioria dos meus amigos hoje são todos corredores também. Da música e corredores, por exemplo, atletas. Mas numa época da vida, quando a gente tem 20 e poucos anos ali, o povo tá torando de bebida e droga no bar, gente. Sim. Essa é a realidade. Principalmente pra gente que é músico, pra ficar acordado. O povo tá o quê? Cheirando e bebendo. Infelizmente. Né? Infelizmente, virando madrugadas. Aí, em 2018, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eu tinha muitas dores. Eu tinha uma coisa de entortar. Quando eu tocava, eu comecei com uma dor no ombro que descia pro braço. Toda vez que eu ia tocar, eu tinha muita dor, muita dor, muita dor. E aí nada passava, enfim. Tem fibromialgia. Porque hoje em dia também tudo é meio que uns diagnósticos assim... Aleatórios. Tipo, isso daí é fibromialgia, vamos tratar assim, assim, assado, ponto. Porque a sua mãe tem também, então, tipo, todo mundo tem. Aí, beleza, ok, comecei a tratar. Na época, essa época 2018, assim, 2018, 2019, eu pesava em torno de uns 90... Eu ficava sempre entre os 95 e 100 quilos. Quando eu parei de treinar mesmo, que foi meu período mais sedentário, que foi o período de 2015, 2016, quando eu paro, até 2020, eu fui engordando. Porque a minha tendência é ser uma mulher gorda. Sim. Minha família do meu pai a minha vida inteira eu briguei com a balança. E quanto você chegou ali de peso? Eu cheguei a 130 na gravidez. 130 quilos. 130 quilos, gente. Na gravidez, 130. Quando o Gael nasce... Que ano isso? Isso foi 2013. 13. 130. O Gael nasce com várias alergias alimentares, várias, quase morre. Você não cuidava da alimentação também nesse período? Eu cuidava, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre comi bem. O problema era, eu tenho a tendência a engordar, eu comia mais do que eu gastava. Ou, tipo assim, quando eu estacionava, o meu peso... Se eu não treino, o meu peso de estacionar, assim, de ficar normal, fica em torno de 95, 100 quilos. Quando eu treinava, eu conseguia manter os 70. Sim.
Que pra mim também, assim, 70 quilos é tipo, é um sacrifício pra eu ficar nesse manter peso. ali, né? Porque manter nos 80 é fácil, 78, Sim. 77. Agora, pra eu baixar, pro meu biotipo e pra minha estrutura, realmente acaba ficando pesado. E gera alguns transtornos também, né? Eu tive transtornos alimentares gigantescos. O pessoal não entende às vezes, né, galera? Que a gente fala que quando você faz um emagrecimento muito ostensivo, muito rígido, você desenvolve alguns transtornos. Sim. Isso já foi diagnosticado, isso é tema sempre já foi falado, inclusive várias vezes sobre isso, porque é insustentável você ficar naquela zona, né? Então, assim, gera transtorno sim. Eu já conheci pessoas que começaram até a furtar. Porque emagreceram demais e começaram a ter transtorno mental, de furtar besteira. Gente que começou a ter distúrbio de comportamento. Sim. Então isso aí já é diagnosticado, inclusive já em alguns congressos já foi falado sobre isso. Então você falou, é interessante as pessoas notarem que é para emagrecer, mas um emagrecimento saudável e que você consiga manter aquilo ali por longo tempo. Eu acho que isso é o mais importante, porque eu tinha essas coisas de sempre os picos, então eu engordava muito e emagrecia muito. Aí eu chegava nos 60, 70 quilos, ficava, 3 meses nisso, porque aí eu era bulímica, aí eu vomitava tudo que eu comia. Transtorno, né? Transtorno alimentar fudido, aí quando parava, achava que tava tudo bem, engordava tudo de novo. Porque eu não tinha criado o hábito. Que eu acho que todo mundo que me pergunta, mas como que você conseguiu? Porque é hábito. Igual comer, escovar o dente, tomar banho. O exercício físico, ele deveria ser tratado da mesma forma que a gente aprende a escovar o dente para não dar cárie. Que a gente sabe que não pode dormir sem escovar o dente. Se uma hora ou outra não escovar, tudo bem. Às vezes acontece. Você chega bebaço um dia em casa, ou chega com muito cansado, não sei o que, aí você fica um dia sem escovar. Ok. Agora, se você não escovar todos os dias, vai dar um problema. Esse é o grande segredo, né? É o formar o hábito. Formar o hábito, né? Você botar aquilo na tua vida como hábito mesmo. E aí, isso aconteceu nessa data, que foi novembro, porque aí entrou a pandemia. Novembro de 20. De 20. Porque aí eu morava em São Paulo, tava fazendo, assim, o meu ano de 2017, 2018, 2019, eu praticamente só viajei, só toquei, eu toquei o Brasil inteiro, eu viajava, era eu e meu violão, ou eu e banda, sempre em hotel, sempre dormindo na casa dos outros, em sofá, porque assim, a vida de artista, às vezes as pessoas olham na internet e falam assim, nossa, tá milionária, tá rica, olha lá, tá indo no podcast chique, tá não sei o que lá. Ninguém nem imagina que às vezes você tá vendendo o almoço pra comer a janta. Que muitas vezes você tá dormindo em lugares insalubres. Eu dormi em lugares que tinha carrapato, que eu olhava e via o carrapato, a pulga passando, coisas malucas, sabe? Por muito tempo. Mas eu toquei muito, eu foquei nisso, em construir meu público, construir a minha carreira. Só que isso me adoeceu. No final de 2019, eu tava fazendo uma turnê que eu ia até Curitiba, em dia 26 de outubro. Eu lembro a data porque foi uma coisa muito marcante. 26 de outubro, eu ia pra Curitiba, fazia essa... 16 de outubro, acho que foi. Fazia essa turnê e lá, voltava pra São Paulo, fazia um show em São Paulo, ia pra Manaus, sei lá, eram coisas bem... vou pra um lugar, depois pra outra ponta. E eu tive uma crise do pânico na estrada, porque eu tava há 3 dias sem dormir, virada de café e cápsula de cafeína, café e energético, sem comer direito. O meu filho doente em casa, com dor de garganta, por isso que eu não tava dormindo. Eu largo meu filho em casa pra ir tocar, pra ir fazer turnê. A minha mãe me ligando, falando que tava tudo bem e tal. E eu virada nisso daqui, porque isso daqui é ótimo, mas daí um pouco ele começa a te acelerar. Sim. E você desliga, você dorme, mas você fica, assim... Por isso que não é uso regular, né? E aí você fica acordando, assustado. E eu tive uma crise do pânico brabíssima, que eu achei que eu tava infartando, que eu ia morrer. Minha pressão foi pra, 23/10. Isso 17. Isso em 2019, outubro de 2019. Exatamente um ano depois eu decido que eu vou cuidar da minha vida, porque isso me marcou muito, esse de outubro. Aí eu cancelei os shows, eu fiz o show de Curitiba, o resto eu cancelei pra descansar, porque eu vi que era um pico de estresse que eu tava tendo. Parei. Aí, em 2020, descansei ali o final do ano, tudo e tal. Comecei a tocar de novo no começo do ano de 2020 e pum, vem a pandemia. Aí eu saio de São Paulo, vou pra Araraquara, morar em Araraquara, pensando assim, e na época eu tinha um contrato com a TNT Energy Drink, na época ainda, vigente,
Então eu, tipo, tinha uma grana ali, que era uma grana pra fazer um disco, pra fazer clipe. Aí, Bad Boy, ó, vamos patrocinar ela agora, ó. Gente, olha só que eu gostei muito. Esse daqui não tem açúcar, vocês estão perdendo essa artista. E aí, eu fazia lá os conteúdos, as coisas, então eu tinha um dinheiro ali guardado, uma coisa. Bem, cheguei lá em Araraquara, custo de vida maravilhoso, aquela coisa maravilhosa, cidade boa, solzinho. Silêncio. Pensei comigo, umas férias, né? Vou descansar uns 3 meses, depois vai voltar torando. A pandemia não acabava. Não. Até hoje não foi decretado o fim, né? Não, eu, tipo, dentro de casa, com uma criança pequena, 2 cachorros. Tipo assim, fui ficando maluca. E aí eu fui entrando em depressão. Depressão, tipo assim, que eu não via que era, eu não conseguia ter na hora essa visão, porque eu achava que era só uma tristeza. Uma tristeza. Mas uma tristeza que não passava, e fui engordando, que aí foi o peso máximo que eu chego depois da gravidez. O meu maior peso foi da pandemia, que eu cheguei em 116 quilos. E aí eu tive de novo, em outubro, na mesma época, uma crise muito parecida do pânico, no dia 20 e poucos de outubro, depois do aniversário do meu filho, mais ou menos, meu filho acho que tinha 7, 6 anos, assim, em 2020. Ele faz aniversário em outubro, dia 14 de outubro. Depois, uma semana depois, eu acordei achando que ia morrer. Que tava infartando. Tô infartando, vou morrer, acordo todo mundo para me levar no hospital porque eu vou morrer. E aí, não era ansiedade, pânico, uma coisa muito ruim. No outro dia, eu acordei. Liguei pro meu terapeuta. Tinha alguns amigos lá em Araraquara que eram... Tipo, eu tinha o Carlão, que era um grande amigo de anos, amigo de bar, que acabou virando treinador físico. Liguei pra ele e falei, Carlão, eu não tenho R$1 no bolso, não tenho dinheiro, mas eu posso fazer publi. A gente pode trocar? Você me treina 2 vezes na semana e eu te pago isso em publicidade. Eu divulgo o teu trabalho, enfim, a gente vai fazendo do jeito que dá. Porque eu estou ficando maluca e eu vou morrer. Porque eu não vou ver meu filho crescer. A minha sensação era... Eu subi na balança. Eu vi que eu tava, tipo, pesando... O maior peso que eu tinha tido, assim, sem estar grávida e tal. Super sedentária. Eu sentava na frente do computador ou da TV com um pote de Nutella de 350 gramas e eu comia ele aqui, ó, na colher. Por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade. Não parava de comer. Não me exercitava. Não conseguia mais amarrar meu sapato. Comecei a ter várias crises de ansiedade do pânico. Aí eu fui operar. Tive que operar um dente, fazer uma cirurgia na boca. Fiquei 20 dias na morfina, porque não parava a dor. Porque aí me deu crise de fibromialgia, crise de ansiedade, crise de não sei o quê. Não melhorava. Meu terapeuta virou pra mim e falou, por que você não volta a correr e a nadar? Você sabe nadar. É um esporte que vai ser fácil pra você, que você não vai precisar aprender. E você gosta, não gosta? Aí eu chorando. Eu amo, mas eu não tenho dinheiro nem pra comprar um tênis, nem pra nada, que não sei o quê, porque minha vida... Porque aí já tinha acabado o contrato com o TNT, sim. O dinheiro já tinha ido em aluguel, em comida, em escola, tipo assim, minha vida já tava um caos. Oi, Kenan, olha que interessante aqui, ó, fazer um corte com você. Olha que interessante. Mais uma vez a gente fala o poder da atividade física, do exercício, da corrida, do esporte como um todo. Você me contou aqui que você estava naquela roda frenética, corrida, sim, dos ratos, trabalhando. A gente sempre tem essa ideia de que eu vou trabalhar igual um louco e vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar ficar muito rico. Dinheiro. Mentira, gente. E não coloca um pouquinho ali de algumas horas de exercício. Aí você me contou que depois disso alimentação desregrada, ansiedade, ou seja, um quadro ali clínico pedindo realmente, né, pra você... Socorro. Pedindo socorro. O corpo chegou no limite, assim, né? E inflamado. Eu fui entender que meu corpo, ele estava, inflama, tipo, né? inflamado. Inflamando. Você... Porque a gordura, ela é inflamatória, de certa forma, né? Tem níveis ali de elevados que ela é inflamatória, sim. A gente tem que ter um percentual de gordura, porque ela faz, inclusive, várias funções, inclusive de hormônios. Sim. Mas olha que legal, daí você entra, aí mais uma vez o profissional de educação física sempre ajudando, né? É o que a gente fala muito aqui, assim, da prevenção. Que no Brasil, infelizmente é uma briga que a gente tem aqui, a gente já trouxe aqui o presidente do CREF, o presidente do CBAT, um monte de pessoas aqui desse sentido, falando a importância da prevenção. Porque no Brasil, hoje a gente é incentivado o que? Nosso plano de saúde. Ele ressarce
quando eu vou lá e depois que eu tô muito doente, eu Isso. vou no médico, aí ele me ressarce. Isso. Mas se hoje, por exemplo, se você treinar com um profissional de educação física, você não consegue pegar a nota fiscal e debitar do seu imposto de renda, que é a prevenção. Então, assim, hoje no Brasil, a Ekena é mais uma vítima de todas essas pessoas que não são incentivadas a prevenir. Prevenir. É o grande lance do, tipo, prevenir pra não ter que remediar, Não ter que remediar. Tipo, a gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe. A gente cresce escutando. Mas não há incentivo o Mas tempo não todo, tem o tempo incentivo. todo, E o tempo aí, todo, né? eu bato numa tecla direto, assim, que os meus seguidores, as pessoas que vêm me perguntar muito sobre isso, teve uma época que eu escutava muito assim, mas quem quer faz. Quem quer levanta a bunda do sofá e vai e faz. Gente, não é assim. Não é bem Porque assim. não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Porque, por exemplo, você, enfim, uma parcela pequena da sociedade, beleza, eu não tinha dinheiro físico na época, mas eu conseguia trocar por trabalho. Então eu consegui, no meio da pandemia, sem grana, sem trabalho, sem trabalhar com música, sem nada, eu tava parada. Minha renda era, naquele momento, R$500 de Spotify. Era o que caía na minha conta todo mês. E os 1.200 do governo, que eu recebi por 6 meses e depois não tinha mais. Mas eu consegui nadar numa piscina boa, que foi o primeiro lugar que me acolheu, que foi a Viva, em Araraquara, do Ronaldo, que ele falou, pode vir o dia que você quiser nadar, quantas vezes você quiser. Eu nadava numa piscina boa, aquecida, coberta. Aí eu tinha uma academia de musculação, que era a Max Gym na época também, que eu treinava com o personal, que era o Carlão, que me acompanhava 3 vezes na semana. Só esse combo aqui, se a gente for colocar em valor de dinheiro, era uns R$1.500. Sim. O profissional, o personal 3 vezes na semana, mais a academia, pagar a academia, mais a natação, eram uns R$1.500 brincando em Araraquara, porque aqui em São Paulo é muito mais caro. Aí eu tinha a nutricionista, que me acompanha até hoje, que é a Bruna Bergo, maravilhosa, hoje é nutricionista também da Ferroviária, das meninas do time de futebol feminino. Me acompanha desde o primeiro momento que eu falei, preciso cuidar da minha alimentação, preciso cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde, porque senão eu vou morrer. Então, eu tive tudo isso de graça, entre aspas, eu fazia o quê? Eu produzia o conteúdo, vídeo e outra. As pessoas iam me vendo. A Bruna fala pra mim até hoje, né? Ela fala que o pessoal chega lá e leva a minha foto e fala, eu quero ficar assim. Eu quero ficar igual a Ekena. Aí a Bruna fala, você sabe que a Ekena fez isso. Que a Ekena tem outro, tipo, já tinha um histórico lá atrás de que treinava, totó. Então não é todo mundo que vai ficar igual. Não, é o que a gente fala, né, Ekena, que você teve ali algumas coisas que ajudaram. Tipo, tive alicerce, cara. Eu não trabalhava, por exemplo, eu não tenho, que é onde eu queria chegar. A maioria do povo brasileiro, em São Paulo, acorda 4 da manhã, para chegar para ficar 2 horas no trânsito, para chegar às 6 no trabalho, para sair às 7 da noite, para chegar às 9 em casa. Cara, como que essa pessoa vai... Como que você fala para uma pessoa dessa, para ganhar, tipo, sei lá, o salário mínimo tá o quê? R$1.200? É. Como que você fala pra uma pessoa dessa, tipo assim, quem quer faz? Não é fácil. Em São Paulo é muito difícil, por isso que é legal a nossa revista, porque a nossa revista atende desde o norte, do extremo norte de Roraima até o extremo sul do Rio Grande do Sul. E a gente fala que a realidade, que é uma coisa que a gente briga muito, a realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil. Não, gente. São Paulo não é Brasil, Brasil não é São Paulo. Sim. Aqui em São Paulo, o pessoal tem muita dificuldade com isso, porque todo deslocamento é muito longe. Feliz daquele que trabalha próximo da sua casa. Sim. Feliz daquele. Não é todo mundo. Agora você que mora no interior, você que mora em outras cidades, até em outras capitais, eu tive recentemente em Cuiabá, é totalmente diferente. Você está a 5, 10 minutos de casa, o seu tempo é muito otimizado. Em São Paulo a gente não tem isso. E a Ekena foi mais uma vítima disso. Ekena, aproveitando esse gancho e te interrompendo aqui também, mas eu não posso perder esse time aqui. Você já esteve do outro lado também, Sim. né? Que você me contou agora nos bastidores aqui, que é do pessoal que fica incentivando as más práticas que a gente fala na educação física, que é o sedentarismo, a autoaceitação, que até certo ponto acho que é interessante, mas desincentivando a prática. Me conta mais como é que esse outro lado que você já esteve e o que aconteceu dessa virada de chave aí. Virada de chave. Eu cresci muito no meio do body positive, né? Que nada mais é do que a aceitação do corpo mesmo, da gente aceitar. Eu acho que assim, sabe o que acontece? O movimento é muito legal. Sabe aquela frase que a gente tem que é assim, Jesus Cristo é um cara massa, quem atrapalha é o fã-clube? Você já escutou isso? Porque eu acho massa, quando eu escuto isso eu falo, nossa, é verdade.
O movimento do Body Positive ele é muito legal, porque o Body Positive, o que acontece? Nada mais é do que ele mostrar pra você que, vamos supor, eu, Ekena, tenho um biotipo de estrutura corporal que talvez eu consiga chegar nos 60 quilos. Consigo. Mas o que eu vou ter que passar para chegar nos 60 quilos é bizarro. Então eu aceito o biotipo que eu tenho, o tamanho, a estrutura. Porque para mim, por exemplo, é fácil ficar nesse peso que eu tô. Eu não preciso fazer muita coisa. Eu treino eu treinando uma vez no dia, 1 hora por dia, e comendo as minhas 1.600 calorias, eu mantenho esse corpo que eu tenho hoje. Quando eu quero abaixar um pouquinho o peso, eu tenho que o quê? Fazer um cardiozinho a mais, ali treinar umas 2 horas e meia, e aí eu pego esses 1.600 e continuo comendo esses 1.600, porque se eu abaixar muito para 1.400, eu passo fome. Então eu aumento o meu gasto, eu faço mais atividade para continuar comendo a mesma coisa que eu como. Mas é fácil para mim manter este corpo que eu tenho hoje. Então, isso para mim é a aceitação. Eu aceito um biotipo que eu tenho, não fico mais lutando contra ele. Se eu quisesse ficar forte e grande, é muito mais fácil eu ganhar massa e virar uma atleta, sei lá, wellness, tipo assim, uma coisa assim, do que eu querer ser uma corredora de 50 quilos, sabe? Então, eu acho que o que vai deturpando no meio do caminho das coisas é muitos desinfluencers, que aí eu vou dizer, eu acho que essa é a palavra, eu acho que na época que eu era do Body Positive, por exemplo, que eu continuo sendo, tá? Eu continuo sendo uma pessoa que incentiva outras pessoas a se amarem e se aceitarem. Sim. Que eu acho que a partir do momento que a gente se ama muito e profundamente, e a gente entende que o nosso corpo é o único lugar que a gente vai habitar pelo resto das nossas vidas, a gente busca ajuda e busca conhecer e busca tratá-lo, melhorá-lo. E melhorar o corpo, ser saudável, não é sinônimo de magreza. Então, eu acho que esse é o recorte que a gente tem que fazer. Ser magro, eu conheço inúmeras pessoas magras e doentes. Então, a gente tem que entender que, ok, a gordura num nível também exacerbado também faz mal, também prejudica, né? Mas a gente não vê, por exemplo, as pessoas, que aí é onde entra a gordofobia e onde entra as críticas que eu faço pesadas para com isso, você não vê pessoas na internet apontando pessoas magras e falando assim, nossa, você tá muito magra, você tá doente. É muito raro. Normalmente a gente aplaude. Por exemplo, a Maiara e Maraísa, lá, eu não sei qual das duas, a Maiara acho que foi. A menina tá pele e osso, né? Porque ela fez uma bariátrica, eu acho, não sei o que, ela tá pesando, sei lá, 40 quilos. Segundo ela tá feliz e tá contente, ok, que bom. Mas ela realmente está muito magra. Você olha, você vê, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Mas as pessoas estão lá falando, nossa, como você tá linda. Eu lembro uma época que eu fiquei muito, muito magra, porque eu tava doente, tá? Muito doente. E foi a época que eu vomitava muito, que eu era bulímica. As pessoas vinham me perguntar qual era a minha dieta. Nossa, você tá muito linda. Mas você tá maravilhosa. O que eu queria, o ponto, o que você falou é interessante. Realmente, isso aí que você falou faz todo sentido, né? Parece que o aplauso é sempre pra um lado, não pro outro, sempre, né? Mas o que esse pessoal defende e qual foi o desafio que tu enfrentou quando você falou, vou mudar? Porque é assim, ó, o que eu defendia era... Então eu vou falar sobre a minha percepção e não o que as outras pessoas fazem, né? Porque a gente tem um monte de desinfluencer mesmo. O que eu defendia era, galera, vamos se amar em primeiro lugar. Independente se você é gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, a gente precisa se amar. A gente precisa aprender a se amar. Porque a gente não sabe, a gente não cultiva isso. Quando a gente é criança, a gente aprende, a gente é muito... A gente vai eu sinto que as pessoas vão minando a nossa autoestima. Então a gente vão cortando as nossas asas. Porque, por exemplo, o meu filho, ele olha no espelho e ele fala assim, nossa, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou não sei o quê. E eu acho tão lindo aquilo, porque ele realmente acredita e ele é. Aí vai crescendo, alguém vai falando, ai, mas o seu cabelo não é tão legal assim. Ai, mas você precisa ser mais assado. Ai, você precisa Principalmente se enfrentar um narcisista ainda. Exatamente. E aí o que acontece com isso? Você cresce não sabendo se amar. E aí quando você não sabe se amar, você não sabe se cuidar também, porque você tá ali morto por dentro, entende? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa gorda. Sempre. Eu pesava ali meus 95 quilos. Quando eu parei de nadar e tal, e fiquei naquele período mais sem treinos para performance ou para qualquer coisa do tipo. Mas o que acontecia comigo, mesmo sendo uma pessoa gorda? Eu não era sedentária 100%. Eu fui ser sedentária mesmo 100%. Eu nem digo 100%, mas, por exemplo, no período da minha vida toda, mesmo quando eu estava mais gorda, eu acho que o momento que eu não treinei foi só esse momento da pandemia inicial.
Porque eu era uma gorda que treinava. Eu tinha academia no prédio. Então eu descia pra fazer um trotinho na esteira, eu descia pra fazer uma musculação, porque eu sempre gostei. Mas Equina, me fala dessa galera, eu quero saber, não que foge de mim, então, mas conta. não é isso. O que essa galera defende? A galera defende o amor próprio. Só que eu acho que a internet acaba deturpando um pouco desse negócio de... Porque eu acho assim, tem gente que é gordo... E, por exemplo, eu era uma gorda que não estava doente de exame. Os meus exames eram bons. Eu nunca tive colesterol, não tenho diabetes, nunca tive pressão alta, nada. Eu fui ter pressão alta agora. Mas isso no físico? No físico. Mas no mental você não estava bem? Mas no emocional eu não estava bem. Ruim. Eu estava mal. O meu emocional estava muito abalado. E essa é a ideia de saúde, de ver o todo, né? Não fragmentar. É isso. Às vezes, o que eu percebo a galera vem falar sobre saúde e fala assim, mas eu, por exemplo, sou gordo e os meus exames estão em dias. Sim, mas a gente não pode fazer um recorte só do exame. Assim como a gente não pode pegar uma pessoa magra também e falar que ela é saudável só porque a gente está olhando ela na foto. Porque saúde é o todo. Qual é o conceito que a gente tem hoje da OMS Saúde? O que é saúde hoje? Se você perguntar a pessoa, mas as pessoas não sabem, mas o que é hoje a definição da OMS? Que saúde é? Antigamente, a primeira definição deles era ausência de doença. Era assim. Era isso, Era muito... Era vago. Hoje, se você procurar nos anais da OMS, o que é saúde? Saúde é o completo bem-estar físico, social, emocional. Exatamente. Ou seja, cultural. Tudo que a gente não então, tem. assim, é aquela amplitude maior. Então, assim, olhar o físico é um fragmento num universo que é um ser humano. Porque a gente, às vezes, a gente é muito maltratado mesmo pela vida. Então, assim, você fala de saúde mental. A maioria da galera não tem acesso a um terapeuta. Não. Mas tem o terapeuta do postinho. Gente, vai no postinho pra você tentar uma terapia. Você demora anos, muitas vezes, pra conseguir. E tem gente que precisa de intervenção rápida. Tá precisando daquele corre naquele momento. Então, assim, quem não tem pra pagar, muitas vezes não tem esses acessos, Aí né? que surge a corrida, pô. A corrida é uma coisa... Mas eu brinco que a corrida é um esquema de pirâmide também, né? Vamos ser honestos, gente. Eu vou falar. Quando eu comecei a correr, lá em 2020, quando eu falei assim, bom, então tá, meu terapeuta falou, que também me atendia de graça, porque eu também não tinha dinheiro pra pagar. Ele falou, vai, bota um tênis no pé e vai correr. Aí eu cheguei em casa, eu não tinha tênis. Não tinha tênis, eu não tinha um shortinho de corrida, não tinha nada. Cheguei em casa, entrei na internet, falei, vou começar. Eu sou a pessoa que mais consome YouTube, eu gosto de YouTube. Meu negócio é pesquisar as coisas no YouTube, é por lá. Os 5 melhores tênis de corrida. Você quase começou na Keep Running, hein? É isso. Aí eu fiquei, tipo, uma semana assistindo tênis certo. Tudo que tinha de coisa que falava de tênis. Qual era o tênis bom pra correr. Olhou a Keep Running, que é muito importante. Olhei a Keep Running. Porque, gente, eu sou fã da loja, gente. Sério, entrei ali, já queria comprar uns 4 tênis. Falei, se acalma, mulher. Vamos dar uma segurada nessa emoção, que não tá podendo. Fui olhando as coisas, entrando, fuçando, olhando no Instagram e tal. E aí, falei, bom, vou comprar um tênis da Nike. Na época, eu acho que eu comprei aquele Infinity Run, sabe? Foi meu primeiro tênis de corrida. Eu amava ele, achava o máximo. Comprei um tênis rosa, custava R$700. Eu paguei R$699,90. Aí botei no meu carrinho, comprei um shortinho de corrida e o tênis. Era o que eu tinha pra começar. Não tinha grana. Na época não tinha treinador, não tinha planilha, não tinha nada. Baixei uma planilha tipo de Google, sabe? Sim, a galera faz muito isso. De tipo, corre 100 metros, anda 100. E, gente, eu pesava 115 quilos. Mas mesmo que eu quisesse correr 5 quilômetros, tipo, direto, eu não ia conseguir naquele momento. Tudo é um começo, sabe? Você precisa começar de algum lugar. É progressão. E eu lembro até hoje que eu tenho, né, uma amiga, Carol, que já corria há muito tempo. Também tinha emagrecido bastante com a corrida e tal. E a Marília, que também era uma outra amiga corredora, que já corria. Mas eu lembro da Carol porque foi assim, um dia eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, Carol, me chama pra correr no final de semana com você. E ela falou, vamos esse sábado, a gente vai fazer 6 quilômetros. Aí eu pensei comigo, 6 quilômetros é fichinha, né? Vou eu. Botei minha legging, meu tênis, um topinho, minha pochete, que corria de pochete. Por isso que eu tô falando que é um esquema de pirâmide, porque hoje, quando eu vejo as primeiras coisas, o jeito que eu corri da primeira vez, e como eu corro hoje, eu falo, gente, a corrida, ela quer me humilhar, né? Ela quer fazer com que eu gaste todo o meu dinheiro. Aí fui correr com ela. Corria 200. Esse dia eu consegui correr 1 quilômetro direto com ela e depois eu corria 200, andava 200. Corria 200, andava 200.
devagarzinho, bem trote, porque não conseguia, ainda tava pesada e tal. Mas foi a primeira pessoa que me incentivou, que tipo assim, que disse pra mim, vamos correr junto. Eu vou com você, vamos junto comigo. E aí, depois desse dia, eu lembro de já ir atrás, assim, de, tipo, pedir pras pessoas. Eu fui atrás numa planilha de uma assessoria, fui atrás do Carlão pra fazer fortalecimento, porque aí eu entendi que, assim, não dava pra só botar um tênis e sair correndo, porque eu ia me lesionar. Aí eu fui consumir conteúdo de corrida. Que eu sigo vocês desde essa época, de quando eu comecei. Olha que legal. Aí eu comecei a seguir. Aí eu via lá que, tipo, precisa fortalecer o pé. Porque ninguém lembra do pé. Você fortalece tudo, mas esquece o pé. Aí eu tive o quê? 2 anos de fascite plantar. Que foi curar esse ano. Tipo... Então eu fui... Uma coisa foi me levando a outra, assim, sabe? E eu fui me apaixonando. Porque, de verdade, eu acho que de tudo que aconteceu na minha vida, de mudanças, assim... de peso, que eu emagreci 40 quilos com a corrida. Sim. Então, com exercício físico, né, de forma geral. Mas de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu acho que o mais importante foi que a minha saúde mental, ela foi restabelecida. Olha que bacana. Com a corrida. Eu não precisei tomar remédio, eu não precisei, sei lá, a minha depressão, ela foi... Eu percebia que ela era uma coisa que foi passando, porque eu fui encontrando um motivo que me fazia querer sair da cama, que era ir correr. Porque eu só via benefício. Eu acordava, eu ia, e aí eu tinha os benefícios de... Eu tava saindo de casa um pouco, eu tava vendo algumas... Mesmo correndo de máscara na rua, e não correndo com ninguém, mas eu via as pessoas passando por mim, então era meio que tipo assim, meu Deus do céu, tem gente viva, sabe? Estamos vivos, estamos aqui. E aí eu fui pegando gosto, e aí já tava nadando também... E aí tinha vários amigos triatletas em Araraquara, Monique, o André, que são pessoas que, enfim, correm muito, pedalam muito, fazem Ironman, né? Tipo, pra mim quem faz Ironman é uma outra raça. E aí eu fiquei muito apaixonada pelo triatlon e ali meados de 2021 eu comecei a treinar pra fazer as provas de triatlon também. Ezequiel, deixa eu pegar o ponto aqui, ó. O que você falou ali, ó, olha que interessante. Já tem vários estudos provando que isso vale para corrida, mas vale para outros esportes. Primeiro que nós temos o ciclo circadiano. Então, nós nascemos para ver o sol e não ver a noite, né? Como todos os animais. Todos os animais são diurnos. Raros animais... Exceto os morcegos. Raros, os raros animais que são, mas em toda... A grande maioria. Em toda a maioria é isso aí. E aí, quando a gente fala de você ter uma vida diurna, por isso que às vezes você... Cara, a Dona Maria lá de Teresópolis começou a caminhar, melhorou a qualidade de vida e saiu da depressão. Sim, porque ela mudou, ela saiu da noite, ciclo circadiano, e além disso mudar cenários. E vitamina D, né, gente? Vitamina vitamina D, e mudar cenários. Ou seja, quando a gente foi feito não para ficar dentro dessa caixa aqui, nós fomos feitos para mudar cenários. E por isso quando a gente pega um avião e entra numa caixinha e sai do outro lado, lá no Japão, e olha assim, nossa, como eu tô triste hoje, porque tu não viu mudar cenário. A gente aprendeu ao longo da nossa espécie humana, ao longo da vida, e como todos os animais, um animal voa, ele vai voando, vai vendo vai o mar, olhando, vai vendo. Vai mudando, e devagar, no tempo dele. Então assim, vê que tudo que a gente faz que piora na saúde mental é tudo que não é natural. Exato. Quando a gente começa a voltar pro natural, tu começa assim, nossa, por que é bom correr? Pô, porque eu tô mudando o cenário devagarinho, não tô de carro a 100 e poucos por hora. Né? Tipo, eu acho que se apaixonar pelo processo. Porque eu recebo muita gente me perguntando, muita gente chega, por exemplo, chegou várias pessoas hoje por conta do repost seu do Instagram, e aí as pessoas chegam e a primeira pergunta que elas fazem é, mas você só fez dieta e exercício e perdeu 40 quilos? Aí eu fico pensando, gente, só? Porque pra mim foi muito. É 2 coisas. São 2 coisas muito difíceis de fazer e são 2 coisas que requerem um esforço gigantesco, porque se fosse fácil, tava todo mundo fazendo e enfim, tava todo mundo magro, sei lá, fazendo trincado. Não é tão simples quanto parece. Tanto é que quando pega uma abordagem mais complexa de pessoas com obesidade de grau 2, 3, eles primeiro tentam mudar um fator. Um fator. Que foi o que aconteceu Virou comigo, o hábito. Eu tinha 42% de então, gordura. Assim, vai eu era... devagar, não é aquela coisa assim, que quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada. Eu falo que eu sou meio... Ai, gente, eu sou sagitariana, né? Eu sou muito doida, muito maluca. Então, eu meio que o dia que eu decidi que eu ia fazer as coisas, eu virei... O meu é 880, né? Eu não sei fazer muito meio termo. Tipo assim, vou correr
1 minuto por dia. Tipo, sabe, assim, uma coisa assim. Não, eu vou correr 5 quilômetros nessa segunda-feira, depois eu vou correr 5 na quarta e vou correr 10 no sábado. Tipo, sabe, eu era maluca, eu era. E eu, do jeito que eu botei na minha cabeça que eu ia fazer o negócio, do dia que eu comecei até 2023, praticamente, que aí 2023 foi meio caótico na minha vida, de treinos, assim, né? Porque eu lesionei, e aí eu fiquei muito desmotivada, foi uma loucura. Mas, de 2020 até 2023, eu não perdi um dia de treino. Tipo, eu acordava todos os dias e fazia a mesma coisa todos os dias, do mesmo jeito. Obviamente que adaptando na rotina de mãe, de cantora e de nômade, assim, né? Porque eu não tenho meio que uma casa fixa. Hoje em dia eu não moro em São Paulo. Eu, não moro aqui, eu fico em Araraquara, fico aqui, fico no Rio. Aí agora eu vou pra Europa e aí depois eu volto. Mas eu quero que ela faça, então, uma palhinha, então, pra nós aí, de alguma coisa aí que você acha que pode deixar os nossos telespectadores, ouvintes, leitores felizes. Conta um pouquinho da música que tu vai tocar, ou até mesmo do que você vai apresentar aí. Fica à vontade. Eu vou tocar uma música que você até comentou e achei muito legal, que você reconheceu de primeira. Eu falo que isso é coisa de corredor só. Porque quem escuta, normalmente, a música, acha que é uma música de amor, que eu tava sofrendo, que eu tava mal, porque eu tinha terminado com um boy, alguma coisa assim. Mas é uma música que eu escrevi pra corrida. Na época que eu comecei a correr, eu parei de tocar. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei uns 2 anos e meio sem os shows, né? Então eu parei de tocar, parei de fazer show. Não pegava no violão quase. Fiquei meio... Eu não sei, eu tava traumatizada da música. Queria só trabalhar com esporte, queria só correr, queria só fazer as coisas do esporte. Tava fissurada. E aí um dia, do nada, cheguei em casa, assim. Eu lembro que eu fui fazer uma corrida longa, voltei pra casa. E aí... uma amiga minha me mandou uma mensagem de alguma... Eu não lembro qual foi a mensagem em si, mas falava sobre show, sobre as coisas, e acho que perguntou, tipo, você não vai tocar nunca mais mesmo, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, amiga, não sei, tô pensando e tal, mas aí me deu uma saudade naquela hora, assim. Eu fui pegar o violão, fui lá no quarto, fiquei arranhando, assim. Aí me veio uma ideia na cabeça, eu falei, poxa vida, eu vou escrever uma música que é da música para a corrida, como se a música cantasse para a corrida, e a corrida cantasse pra música, como se elas fossem pessoas conversando. E ela chama Me Perdoa, que aí eu vou cantar um trechinho que é... Eu menti quando te disse que eu nem ligava mais pros caminhos que você ia tomar. Quantas esquinas eu fui te procurar. Eu bem quis não olhar pra trás e nem te ver mais. Descalçar os sapatos, amarrar os cadarços com outro par. E o cansaço que destrói e toma conta. Mas eu corro, se for preciso eu corro. Não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu disse me esqueça e não volta mais. Eu não achei que isso fosse ser o fim da linha pra essa história tão bonita que agora não me deixa em paz. Me perdoa. Que coisa linda! Era isso, era uma música que a corrida cantou pra música. Ui, bati aqui, perdão. Meu Deus, não dá vontade de mandar você parar mais, hein? Vamos fazer um podcast só de música. Parabéns aqui. Era muito legal a melodia, muito legal a letra, muito bacana mesmo. Como é bom ver você mostrar a sua arte, mostrar a sua desenvoltura. Obrigada. E eu queria então que você falasse um pouquinho disso aí. Como é que você consegue lidar com os seus treinos e mais essa rotina agora que você está me contando? E aproveito já nessa pergunta que você conte a sua primeira prova, seja ela oficial ou não oficial. Cara, eu no primeiro momento ali que eu comecei a correr e tal, que era pandemia ainda, eu tava sem shows, né? Então eu foquei 100% no esporte naquela época, porque foi o que me salvou.
que salvou minha vida mesmo, de fato. E eu sinto, hoje eu consigo ver, porque a gente, na época eu não tinha muito essa sensação, mas hoje de fora eu consigo ver que a energia que eu focava e que eu dava pro palco e dava pra música, como ela ficou perdida naquele momento que não tinha, né, o palco, eu foquei isso na corrida. Então eu corria imaginando que eu estava entrando no palco, eu corria imaginando que a pandemia estava acabando e eu estava tocando num estádio lotado, com muita gente. Então eu transformei o esporte, né, a natação, o pedal, a corrida, as coisas, nesse amor que eu tinha quando eu subia no palco, quando eu pegava o violão para tocar, quando eu via meu público ali me esperando. E aí eu sempre tive em mente, na época eu ficava falando assim, eu comecei a falar para as pessoas que eu não voltaria mais para os palcos, porque eu tinha um amor muito grande pelo esporte e eu queria trabalhar com aquilo agora. Que eu queria, tipo, sei lá, ir fazer educação física, que eu queria conseguir mostrar para as outras pessoas que estavam na mesma situação que eu estive um dia, eu queria ser aquele lugar de acolhimento, de trazer as pessoas para o esporte. Porque eu sentia muito que a gente tem poucos profissionais de educação física realmente bem informados e bem estruturados para conseguir tirar uma pessoa da obesidade. Porque é difícil também você trazer, né, pessoas que estão... Porque é um ambiente que envergonha muitas vezes. É desafio grande e é um ambiente meio opressor. Porque, por exemplo, quando eu fui as primeiras vezes na academia gorda ainda correr, eu via as pessoas me olhando e falando, meu, o que essa menina tá fazendo? Eu via, tipo, os personagens, por exemplo, das academias, ficavam atrás das meninas maromba, das magrinhas. Ninguém vinha me ajudar a mexer num peso, tipo, fazer se eu tava fazendo de certo ou não. E as pessoas não sabem, às vezes. E quando você já vem de um ambiente que é massacrante, quando você é obeso, você já sofre com a gordofobia escancarada há tanto tempo, que todo mundo fala pra você, você precisa emagrecer, você precisa cuidar da sua saúde. Mas aí a hora que você chega nesse ambiente, que é o ambiente que te ajudaria a ser saudável, acolher de verdade, que precisaria te acolher, as pessoas querem que você... o gordo aqui na academia, esse gordo idiota aqui, entende? Então é uma dualidade. Então eu queria trabalhar com isso, eu queria ser a pessoa que ia trabalhar apenas com pessoas obesas. Então eu queria fazer educação física, porque eu queria ser personal de corrida, de triatlon, enfim, das coisas, para pessoas sedentárias e obesas, e principalmente mulheres. Então eu fiquei longe dos palcos. E aí, quando eu volto... Então, foi muito fácil conciliar o esporte, né? Porque aí eu dormia, tipo... Eu tenho um filho pequeno, mas meu filho estudava de manhã. Então, a gente dormia, tipo, 9h30 da noite. Tava dormindo 10 horas. Cedinho, já tava na cama. 5 horas da manhã eu já tava acordada. Cafezinho pronto, já saía pra correr. Depois já voltava, levava o Gael pra escola. Aí ia pra natação na hora do almoço, nadava. Porque Araraquara permite essas coisas, tá, gente? Tudo é 5 minutos da minha casa. Aí voltava, ia nadar na ferroviária, aquele solzão. Araraquara tem 50 graus, né? Todo dia. Aí nadava, aí saía da natação, ia buscar o Gael na escola, aí à tarde ia fazer musculação. Então eu tipo, treinava 3 vezes no dia. Tinha uma vida de herdeira, brincava, falava era pobre, mas a vida era de herdeira, né? Porque isso só quem faz é só herdeiro. E aí, beleza. Quando volta os shows em 2022, que aí as pessoas começam a me ligar pra fazer show, tipo assim, a gente queria te contratar, não sei o quê. E eu fazia assim, olha só como foi, né, gente? Que loucura. Hoje eu penso isso e falo... Aproveitando esse gancho aí, eu gostei do que você falou. Se alguém quiser contratar você, com quem a pessoa tem que falar? Gente, a pessoa tem que falar com a Mari Mercedes, que é minha empresária maravilhosa. Eu não sei o telefone dela agora, porque tá lá no meu celular, mas é só procurar. No meu Instagram, no Fala Equena, tem o e-mail, que é só clicar... Qual é o teu Instagram? Fala devagar. @Fala Equena. Equena é com K. A gente coloca na descrição do vídeo. Coloca aqui na descrição. Me sigam, porque eu sou muito legal, viu, gente? E aí tem lá Tem link lá? Tem o link pra entrar no e-mail direto. É a Mari que faz agenda, que fecha, que negocia. Ela que conseguiu trazer você pra cá? Foi. A Mari, eu mandei pra ela, Mari, eu recebi um convite, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Ela falou, calma que eu vou... Me dá uns 5 minutos pra eu acordar e conseguir organizar isso. Porque a gente tem tempos diferentes também, Mari. Do dia mais tarde, assim. Ela acorda, tipo, 10 da manhã e eu acordei às 5 e já fiz, né? Já tô no segundo café da manhã, às 10. Aí ela falou, calma que eu vou conseguir organizar. Então, ela que organiza toda a minha agenda, quem né? Quiser contratar a Equena,
Fale com a... Mari Mercedes. Maravilhosa. Ela tem Instagram também? Mari_Mercedes, acho que é isso. Ou fala... Aí entra lá no meu Fala Equena, manda um DM, tipo, Equena, quero te trazer para minha casa de show. Quero um show. Que eu vou te responder também. Eu te mando pra Mari, mas primeiro eu faço sempre o meio do campo. Isso. Bom, daí você conseguia conciliar nesse período antes de vir a agenda de shows mais intensa. E aí eu sempre pensava... Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque eu Como pensava conciliar? assim... Olha, é um grande desafio. Todo mundo acha que é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a música, ela corre meio que... como se fosse... Convergentes. Um tá puxando para um lado, outro tá puxando para o outro. Eu tô indo... Por exemplo, vim gravar esse podcast, eu tô virada praticamente. Eu já saio daqui, pego estrada de novo, já vou sem dormir, já vou chegar em casa 00:30. Por isso que aqui, ó. Gente, maravilhoso. Era tudo que eu precisava. Eu cheguei aqui abrindo e falando, meu Deus, amém. E a rotina de show também acaba sendo isso, né? E o que acontece? O show, ele é de final de semana. Ele é normalmente sexta e sábado, quinta, sexta e sábado. Prejudica o longão. Aí você dorme no domingo, na segunda-feira você acorda quebrado, você já não faz a sua rodagem leve de segunda-feira, porque você tá morto. Então, tipo, começou a ser em 2023, quando a minha agenda 2022, meio de 2022 pra frente, e 2023 inteiro, a minha agenda virou um grande contorcionismo. Coitada de quem trabalhava comigo. Na época, a Mari me assumiu no ano passado, essa logística. Mas aí teve uma coisa que quando voltou os shows mesmo e tal, a primeira coisa que eu falei pra todo mundo que trabalhava comigo foi, galera, eu não negocio coisas que não são negociáveis pra mim. Eu não negocio a minha saúde mais. Então, se eles querem que eu toque, eu só subo no palco até tal hora. O meu show vai até tal hora. Eu não faço de madrugada, a não ser que seja amanhã, sei lá, tipo assim, Rock in Rio, Lollapalooza, que se quiser me contratar, tô aqui. Estamos à disposição. Tipo assim, vou fazer um baita festival gigantesco. Tipo assim, existe essa negociação, óbvio, mas não dá pra ser sempre. Não dá pra ser sempre show que eu subo 11:30 e saio às 4 da manhã, sabe? E a gente tava falando aqui, né, sobre a importância da sua saúde, da sua qualidade de vida, pra você ter uma longevidade como artista, como profissional, como pessoa, como mãe. A gente falou que você foi muito fã da Elis Regina. Muito fã, né? De tudo que ela já construiu. E você vê que todos esses grandes artistas do passado foram vítimas disso. Disso mesmo. Cara, eles tinham a minha idade quando ela morreu. Eu tenho 36 anos. Olha, foram vítimas da própria figura que eles criaram, né? Porque assim, é isso, gente. O mundo artístico, ele é muito cruel. Ele é muito lindo, porque é isso, a gente é livre para criar as nossas coisas e, enfim, a gente tem toda essa coisa. Eu sou uma pessoa muito artística em tudo, mas ao mesmo tempo que tem essa coisa linda, também tem essa coisa do... Cara, para você conseguir ficar acordado muitas vezes até altas, usa um negócio. Aí, tipo... A demanda, tipo assim, e a oferta e a procura é grande. Sim. As pessoas têm sempre as melhores drogas, as melhores bebidas, as melhores festas, tudo. São Paulo tem isso também muito fácil, porque se deixar, cara, você sai de segunda a segunda em São Paulo. Se você não ficar negociando com você mesmo, teve épocas, por exemplo, ano passado foi um ano que eu lesionei. Eu tive uma fascite plantar, que ela começou em maio de 2022... E eu fui cuidando meia boca. E aí eu fiz a minha primeira meia maratona oficial. Eu vou chegar aí. Eu fiz no Rio, que eu... Gente, eu amo vocês, sério. Maratona do Rio é minha maratona é a maratona da vida. É uma grande festa. Eu falo que eu gosto de lá por 2 motivos. Primeiro que a paisagem, porque o Rio de Janeiro é o lugar que eu sou mais feliz no mundo. É no Rio de Janeiro. Orla. A segunda coisa que eu acho que mistura as duas coisas que eu amo, que é corrida e música, corrida e agito, corrida e festa. Então, tipo, eu me vejo lá, assim, tipo, eu termino de correr e eu já vou direto ver um show massa, sabe? É as duas, a Equena atleta com a Equena cantora. Ela consegue se encontrar. Não são todas as corridas que isso acontece, sabe? O Rio tem a Orla, então é fantástico. Não, né? gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu fiz 2 meias lá, eu fiz a meia de 2022 e eu fiz esse ano de novo, em 2024. Legal. O ano passado era pra eu ter feito minha primeira maratona lá. Opa. E aí foi assim... Ela é dura, hein? É dura. Dura. A convite do pessoal do Rio, da Maratona do Rio, eu ia estar lá com eles. Eu tava muito feliz, porque era meu sonho fazer uma maratona sendo convidada. Tipo assim, sabe? Era meu sonho. Eu queria ser...
convidada. Eu ficava esperando por esse dia. Aí eles me chamaram pra fazer. Aí tava tudo certo. Não, vou fazer, treinando lá. Aí eu tive primeiro essa fascite plantar que não me largava. E aí eu, um mês antes, exatamente, eu torci o pé numa brincadeira nada, indo fazer minha sobrancelha, com um sapatinho de saltinho desse tamanho. Fui sair de casa, tem um degrau, eu virei o pé e rompi todos os ligamentos. Pô, falando nisso, você falou agora que lembrou uma coisa aqui, né? Como a gente fala que o nosso papo aqui é um papo muito informal. É muito boteco. bom isso. Você divulga lá, você fez um clipe, né? Uhum. Que é o... E aí você utilizou lá algumas roupas e tal, você vende isso. Fala um pouquinho sobre essas vendas aí, porque eu acho que tem gente que sempre vai querer comprar um brechózão legal, hein? Eu sou a vendedora nata, Brechó, fala né? aí. Eu sou uma pessoa que vende tudo. Eu vendo até meu filho, se deixar mentira. O que tem lá Mas pra vender? tem tudo. Tem bota de clipe, tem roupa de show, tem roupa que eu comprei, usei uma vez na vida e decidi que eu não ia mais, que eu ia passar pra frente, que eu também sou essa pessoa. Eu ganho muita coisa também. Então, assim... As marcas, às vezes, mandam coisas que eu sempre tô usando, eu sempre consumo. Eu sou uma pessoa que realmente gosta de conhecer marcas novas. Tipo, tênis. Adoro testar tênis. Adoro... Eu gosto, né? É uma coisa que é minha, assim. E eu fiz desenho de moda um tempo. Então, o mundo da moda é um negócio que me cativa. Eu gosto muito dessa coisa da moda. Eu vou misturando com tudo. Então, assim... No meu perfil, vocês vão achar um pouco de tudo, gente. Tem incentivo. Tem lá pra vender mais umas coisinhas hoje lá? Tem 2 tênis. Tem tênis da Puma. Que Continua publicando, porque o podcast vai ser daqui umas 2 semanas. Olha lá, não, vou continuar publicando, porque como eu vou meio que viajar agora por um bom tempo... É isso que eu quero que você fale pra nós. Eu vou pra onde você vai? Cara, eu vou fazer uma super turnê. Uma grande turnê de despedida. Que ela começa em São Paulo. Tem um show do Bona, agora dia 8 de agosto, na casa de show Bona, aqui em São Paulo, casa de música. E aí, de lá, eu vou pra Curitiba, Florianópolis. Acho que tem BH, no caminho a gente tá negociando uma data em BH, que aí seria... pão de queijo lá? Ai, gente, eu amo BH. Meus melhores amigos estão em BH. BH pra mim é vida. E aí, eu vou BH, Florianópolis, Curitiba, Foz do Iguaçu, pela primeira vez. Cascata, muito bom. Eu vou lá ver as cascatas. Nunca fui, não lindo, conheço. vale Tô muito eles muito têm, feliz. inclusive, maratona lá, maratona de Foz. Então, eu vi, menino, e É dura. Eu acho que é 24 ou 23 de novembro, Setembro, né? setembro, geralmente setembro. É isso, eu vou estar lá praticamente, eu acho. Só que o meu voo, porque aí é isso que acontece, eu vou pra Europa depois. Vai pras Europa? Eu vou pras Europa, fazer minha primeira turnê internacional. Aí eu fico 2 meses viajando na Europa, vai fazendo pegar um turnê. pouquinho da Olimpíada? Gente, queria muito, mas não vou. O que tá faltando pra tu participar do Olimpíada? Então tu vai começar... Onde é que começa a tua turnê? Vamos Minha lá. turnê começa em São Paulo, termina lá em Portugal, né? O meu último show é dia 22/11 em Lisboa. Mas a tua porta de entrada lá Minha agora... porta é Portugal. Eu entro. Meu primeiro show é 28/9, no Festival Learte, lá em Lisboa. Opa, aí ó, brasileirada aí, ó. É isso, gente, Festival brasileirada de Lisboa. Colhem, é um festival lindo. Depois, pra quem assistir, quiser o link das coisas de ingresso, pra pegar os ingressos, eu consigo disponibilizar, vai estar no site em breve. E aí eu faço Lisboa, Porto, Coimbra. Aí faço Lisboa de novo dia 11/10. Tem um show no Valsa Valsa, lá em Lisboa, que é uma casa de show muito legal. Aí dali eu vou pra Madrid, Barcelona, no Festival Vulva. Entramos na Espanha. Aí eu pretendo ir pra Paris. Vamos conseguir. Vamos conseguir Paris, por favor. O meu sonho é um dia ir pras Olimpíadas. Eu tava esse ano, eu falei assim pra Mari, eu só vou desistir de ir pras Olimpíadas de Paris a hora que ela terminar e realmente ninguém me convidar pra ir fazer a cobertura. Tipo, aí eu desisto, mas até lá eu tô jogando no universo. Quero ir pra Paris fazer show, ainda não tem nada fechado lá. Mas aí eu faço Amsterdã, Berlim, Londres, e aí volto pra Lisboa. Não vai passar na Itália, Itália querida. Mentira, aí eu vou pra Itália, porque pô. Mas pra Itália eu vou só pra comer, rezar e amar, gente. Pô, minha prima vai estar lá, a minha prima mora lá, né? Eu tenho Itália querida. E aí eu vou ficar lá pra... Meu aniversário, eu vou passar, provavelmente. Qual cidade? Cara, é Nápoles. No sul da Itália. E aí eu tenho um outro amigo meu, músico muito querido também, que mora em na Sicília. E aí a gente tá querendo ir pra lá pra dar um oi pra ele. Amante da Itália, eu amo a Itália. Gente, eu nunca fui pra Europa, é minha primeira vez. Olha, vai começar por Lisboa. E aí eu vou sozinha, assim, uma mochila, um sonho e o meu violão. E o violão, o velho guerreiro. Bom, é isso. E quero fazer umas provas de corrida. Então, Tô, tipo...
A tua próxima prova que tem como alvo, você fez hoje, até hoje, quantas meia maratonas? Eu fiz 3 meia maratonas. 3 meias? 3 meias. Eu fiz uma sozinha, com meu pai e com a minha mãe, na pandemia, foi minha primeira prova. Essa foi a primeira? Foi a primeira. Em 2021, eu já corria fazia 8 meses, quando eu fiz a primeira. Aí um dia eu acordei numa quinta-feira, era feriado de Corpus Christi, sabe? Aquele feriado que tem... feriadão. Isso. E a gente... Meu irmão mora em Bariri, que é uma cidade pertinho ali de Jaú, aqui estado de São Paulo, Jaú, Bauru, Bariri, é uma cidade bem pequenininha. Ele mora lá, e aí a gente tinha... Sempre feriado, a gente ia pra lá, alugava uma área de lazer, porque eu tenho família também, minha tia, meus tios, meus primos moram tudo lá. A gente reunia, tipo, toda a família nessa área de lazer e ficava lá. E aí tava toda a minha família, tipo, tinha, sei lá, umas 50 pessoas nesse final de semana ali do Corpus Christi e tudo. A gente foi na quinta e voltava na segunda. E aí eu falei pra minha... Na quinta-feira eu acordei, liguei pro meu treinador, falei... o máximo que eu tinha corrido de distância tinha sido 16. Já é um volume já era um volume, considerável. eu já fazia um volume de, tipo, semanal. Eu acho que dava em torno de uns 45, mais ou menos, assim, 40. Tá bom, tipo, tá já era bom. um volume ok. Aí eu virei pra ele, liguei pra ele e falei, Bruno, tá sentado? Aí ele falou que ele tava comendo uma tapioca nessa hora e que a tapioca voou longe. Eu falei, Bruno, domingo eu vou correr 21. Aí ele falou que ele cuspiu a tapioca e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu tô preparada. Eu sinto que chegou a minha hora. Porque eu sou muito disso também, eu tenho um lance de... É agora! Eu tô preparada, eu vou fazer. Aí ele falou, vai então. Aí beleza, fui eu lá, já falei pra minha mãe, domingo eu vou correr 21 quilômetros e eu preciso de você e do pai junto comigo, fazendo junto com um carro do lado, porque eu vou sair 5 da manhã, porque Bariri é uma cidade muito quente, mesmo em junho. Tem que ser bem cedo. Lá é um sol pra cada um. E aí, tipo, eu falei, eu tenho que sair, tipo assim, 5 da manhã, porque eu vou fazer numas 2h30 isso daí. Eu, tipo assim, eu corria. Tinha mais ou menos um ritmo. Mas eu tinha um ritmo que eu sabia que era confortável pra mim, que ficava entre 6h40, 7. Sim. E eu também não tinha pretensões de tipo, eu vou fazer uma... Não tinha, eu queria só completar. Completar os 21. Os 21. E sem andar. Esse era meu propósito. Porque até então, nesse período todo de corrida, eu nunca tinha feito direto. Eu sempre parava ou pra fazer xixi, porque eu tenho problema de... Ai, gente, até hoje. Treino pra mim é treino, treino é treino, prova é prova. Eu paro todos os treinos, de 5, de 10, de 15, de o que for. Eu tenho o meu momento do xixi, depois dos 3 quilômetros eu preciso fazer xixi. Então eu aqueço, faço xixi, aí treino. Eu falo pro meu treinador, às vezes, assim, 5 quilômetros pra mim não é nada, porque eu tenho que correr 2, fazer xixi, aí os outros 3, tipo, fica... Mas é treino, com o tempo a gente, com mais maturidade, a gente consegue ficar mais... Mas é treino, na verdade. Mas eu acho que é minha cabeça, que já tomou contas desse negócio de, tipo, ter que parar pra fazer xixi toda vez, sabe? Meio que porque na prova isso não acontece. Ou se então. acontece, eu faço na calça, eu não paro, eu não ligo. É uma estratégia É também uma das meninas. estratégia, sabe? Eu vou fazendo xixi em mim mesmo, não tô nem aí. Aí... Eu falei pra eles, a minha mãe, Kena, mas 5 horas da manhã é muito cedo, seu pai, a gente vai beber até tarde no sábado que tem churrasco. Eu falei, não quero nem saber. Amanhã a gente vai. Eu preciso que vocês estejam comigo, porque sozinha, como que eu vou levar água? Na época eu não tomava gel, eu comia paçoquinha. Como que eu vou levar paçoca, minha coquinha? É um grande aliado a paçoquinha. Eu amo banana, aquelas bananinhas também. Bananinha. Ai, eu amo aquelas bananinhas. E aí... Meus pais acordaram e foram. Meus Isotônico pais também são mesmo, meus maiores incentivadores. Sempre, em tudo. Foram comigo, filmando, correndo. Fizeram o percurso antes de carro comigo no sábado pra gente ter uma dimensão. Usou o GPS do relógio, monitor? Aí vai vendo. Eu esqueci o carregador em Araraquara. Não tinha ninguém que tinha um carregador, porque imagina, Bariri, quem que tinha um carregador polar, né? Porque o meu relógio era polar. Aí eu fui com o celular no bolso, botei no Strava. Sim. Fiz uma playlist, eu cronometrei o tempo com o tempo das músicas e coloquei cada música no tempo que eu precisaria delas. Então, tipo, Everlong do Foo Fighters vai entrar no quilômetro 18, porque é o momento que eu vou precisar. Eu cronometrei exatamente todo um mapeamento mapeamento de quanto tempo eu ia correr. E eu corria de fone ainda na época. Aí fui com o fone e com o celular no bolso e fui sem relógio. E vou te dizer que foi, até hoje, a minha melhor meia maratona. Não questão de tempo em si, eu consegui fazer em 2h26 ou 28, não lembro. Mas foi a primeira vez que eu corri sem parar. Só corri.
Não precisei parar pra nada, nem pra fazer xixi, nem pra conseguir tomar coca, comer a banana, fazer tudo correndo. Fiz em 2 horas e 26, acho que foi uns quebradinhos. E aí foi a minha primeira prova de 21 extraoficial. E depois a primeira oficial foi no Rio de Janeiro, em 2022. Tu fez uma boa experiência de meia maratona, que eu falo que fez uma boa experiência, depois fez o Rio de Janeiro, que é a prova maravilhosa. Inclusive eu escrevi um livro. O meu livro de meia maratona, ele fala da meia do Rio. Ah, eu amo a meia do Rio. E uma coisa que você falou aqui também, é uma coisa que eu, como treinador, falo muito para meus alunos. Então assim, ele cruzou a linha, eu falei, você tá bem? Você curtiu a jornada? Foi ótimo. O tempo é depois. Daqui umas horas a gente fala sobre o tempo. É tempo Porque de comemorar. O tempo é uma coisa tão relativa pra cada um, sabe? Eu acho que cada corpo é um corpo, cada processo é um processo. Eu falo pra todo mundo, eu quero ainda chegar no momento que eu vou correr rápido. Bem rápido. Porque assim, eu comecei correndo 5 quilômetros em 45 minutos. Hoje, eu corro 5 quilômetros quando eu vou correr, fazer lá, as minhas provas, as minhas coisas rápidas, mesmo treino de tiro, treino de fartlek. Eu ainda sou lenta, óbvio, mas eu já corro pra 5,40. Por exemplo, eu já faço em 28. Se eu fizer força, muita força, eu faço pra 28, 29. O meu pace confortável é 6,30. É um pace na média. Uma galera corre pra 6,30, sabe? São vários fatores aqui que a gente fala que pra melhorar, pra alguém ser rápido. Exato. Por exemplo, a gente trouxe o Ronaldo da Costa aqui. Foi o ser humano mais rápido da Terra até uns anos atrás. Pô, ele nasceu rápido. Exato. Ele nasceu. Então, assim, pra alguém ser rápido, entre vários fatores que estão envolvidos, eu poderia enumerar 30 aqui rapidinho. Um deles é ser jovem. Exato. Nós já estamos nos quarentinha. Nós estamos na faixa dos quarentinha. Não gente, temos como ser rápido. Não tem mais muito rápido. Porra, bota na cabeça. Gente, passei... E eu falo pra todo mundo, beleza, vamos lá tomar um monte de hormônio, então fazer que nem um monte de gente faz. Porque, gente, a internet é uma grande enganação também. Total. Atleta amador não passa em doping, gente. Então, tipo assim, tem uma galera correndo pra pace 3,50 tomando um monte de coisa já também. Saiu na revista Runners Brasil uma matériazinha sobre doping. Sabe? Tipo assim, ó, teve uma galera, amigos meus, que, tipo, beleza, não toma outras coisas, mas antes de fazer prova se mete, toma Toragesic até o talo, um monte de ibuprofeno de não sei o quê. Não é saúde. Não é saúde, bicho. E eu vou te dizer, pra mim, eu sempre disse, performance não é saúde. Não. Performance é performance. Acho lindo, acho legal fazer? Acho. Dá acho pra massa. performar com saúde? Dá pra performar com saúde? Um pouquinho Um dá. pouquinho dá. Dá. Mas assim, você falar que correr pra, tipo, sei lá, bicho, você ter aí toda semana 200 quilômetros rodado, cara, isso não... É igual maratona todo final de semana aqui, Não rola. Eu vejo uma galera fazendo isso, tipo, ai, a minha meta... Um monte de influenciador que eu amo, que eu sigo, que eu tenho o maior carinho mesmo. Não é que eu tô aqui falando mal, metendo pau, não é isso. Mas, cara, eu tive que silenciar várias pessoas, porque o único discurso é sempre magreza extrema, tipo assim, a galera tá lá seca, esturricada e tá falando que tá com barriga. Ô, galera, pelo amor de Deus, se toca quando for falar isso. Cuidado. Umas minas com 60 quilos falando, ai, porque eu não me acho nem gorda nem magra. Se toquem. Porque, pelo amor de Deus, a gente afasta as pessoas, a gente bota um número e a gente crava como se a corrida fosse só para pessoas magras, só para pessoas jovens e só para quem corre pace 4h30 às 4 da manhã. Porque agora também tá essa onda do povo acordar 4 horas da manhã. Eu vou dar uma dica aqui, Kiana. A gente já falou isso aqui no podcast com o Vanderlei Oliveira, mestrão, um dos primeiros podcasts nossos. E a gente deu uma dica e eu vou dar de novo essa dica. Existe um livro fantástico. Leia esse livro. O Jogo Interior do Tênis. Esse livro, ele mostra os diferentes objetivos das pessoas com o tênis. Se você ler esse livro, você vai entender a importância de ter diferentes objetivos na corrida e que nem todo mundo é um número. Exato. E que nem todo mundo quer pace e que nem todo mundo quer socializar. Tem gente que só quer socializar, tem gente que só quer emagrecer. Exato. Tá buscando ali uma ferramenta. Então, leia o livro O Jogo Interior do Tênis. É fantástico, porque as pessoas, como você falou, acham que é só pace. Não é. Não é, gente. Não é só pace. Eu acho que o pace é uma parcela de 1%. Olha, eu já fiz algumas provas, de 21 eu fiz 3, fiz várias provas de 10, de 15, de 5. Já fiz muita corrida sozinha, porque eu sou a pessoa que eu tenho...
Eu não sou muito competitiva, sabe? Eu tenho um bode de competição. Olha Então, aí, viu? Mais uma pra ler o livro, vai entender exato, já começa assim, eu tenho um bode da competição. Esse negócio de eu tenho que correr mais rápido que você pra subir no primeiro lugar, cara, eu quero que você vá comigo. Eu sempre uso essa frase pra todo mundo. Se você tá competindo comigo, você já tá competindo errado, porque eu quero que você ganhe também. Então, tipo, a gente não vai competir aqui. Eu quero que você ganhe. Então, já não parte da minha personalidade ser uma pessoa que vai entrar numa prova pra empurrar o colega pra chegar antes. Não, eu vou pegar na mão do colega que tá caindo pra chegar antes. E tem outras pessoas que têm o caráter competitivo da coisa, que quer a performance, que quer buscar isso. Eu conversei com um amigo super querido meu esses dias, que é um atleta incrível, que é o André Guerra, que é um atleta de performance do triatlon. E aí a gente estava conversando a respeito de... Eu falei, eu, Ekena, jamais conseguiria estar cruzando uma linha de chegada, por exemplo, de uma maratona ou de uma prova qualquer, ver uma pessoa caindo na minha frente e continuar correndo e não socorrer. Não pegar ou não parar junto. Não preciso nem socorrer, mas eu não consigo. Não, eu, Ekena, sou essa pessoa. Não julgo quem passa, porque às vezes você tá treinando há tantos anos pra chegar, tipo, sei lá, fazer uma maratona sub 3. E aí o cara cai e você tá ali no relógio a 100 metros e o relógio tá marcando 2,58. Você não vai parar. É o seu sonho, É talvez. o seu sonho, talvez você não vai parar. Eu, Ekena, abriria a mão do meu sonho pra socorrer a pessoa que está caído. Mas isso é meu, entende? Porque Sim. eu posso amanhã, sei lá, quantas e quantas vezes eu não quis fazer coisas na minha vida que no meio do caminho alguém caiu e eu parei pra socorrer e deixei. Mas cada um é cada um, entendeu? Agora, o que me pega um pouco no o bode que eu tenho às vezes dessas coisas todas é a internet virou essa terra de pace, né? De todo mundo só fala do danado do pace e ninguém fala do quão o hábito da corrida é bom. Então você afasta pessoas que realmente precisam. Dê o seu recado, Gente, então, para as pessoas. sabe qual é a minha dica pra você? Principalmente você que quer começar a correr. Além de bote um tênis no pé e saia correndo, que eu acho que isso, assim, é o básico, sabe? Depois você vai ver o que você quer fazer de tipo, assessoria, fortalecimento. Meu, depois dos primeiros 2 meses correndo, você vai atrás disso. Minha outra dica é, parem de seguir pessoas que não influenciam, de fato, para um lugar bom e que só te coloca nesse lugar da comparação ou de você não se achar... não conseguir se achar inferior, entende? Olhar para aquilo e falar, eu nunca vou conseguir ser assim. Comecem a seguir pessoas reais. Ao invés de vocês ficarem seguindo um monte de influencer, às vezes, e eu tô me colocando nesse bolo junto, né? Porque eu tô ali também fazendo. Mas siga pessoas que realmente usam o esporte, usam a corrida e falam, tipo assim, o pessoal da Runners que tá lá. É verdade, tá lá todo dia informando e de forma... assim, eu acho que é de uma forma tão bonita, tão abrangente, tão carinhosa. Procurem essas pessoas, porque tá lotado de pessoas assim. Tem o Inspira Transpira, tem o Pace delas, tem uma galera que faz esse trabalho de agregar, sabe? Então, segue gente real. Para de olhar pro relógio o tempo todo. Ninguém precisa ter Garmin, bicho. É legal ter o Garmin? Puta, eu amo a Garmin, eu tenho também. Use a percepção subjetiva de esforço. De esforço. Sabe? Pensa. Outro dia eu tirei o relógio e botei no bolso pra correr. Como foi gostoso. Cara, não, foi a melhor coisa. É isso que eu te falei. A minha primeira meia maratona foi sem relógio. Eu fiz melhor do que depois a segunda que eu fui com relógio. Porque a segunda eu ficava olhando e pensando, ai meu Deus, tô devagar. Ai, preciso ir mais rápido. Ai, preciso ir mais rápido. Não aproveitei o caminho, não vi as belezas, não aproveitei a jornada. Eu nunca vou esquecer que eu cruzei a linha de chegada dessa minha primeira meia maratona no Rio. E eu cruzei a linha de chegada totalmente frustrada, porque, primeiro, eu não consegui fazer no tempo que eu queria. Eu cheguei no mesmo tempo, tipo, eu cheguei, sei lá, 1 minuto a menos do que o tempo que eu tinha feito a outra. Então, eu fiquei frustradíssima. Porque eu treinei muito pra fazer um pra fazer um 2:10, e aí eu fiz, tipo, 2:20, fiquei mal. E aí, eu não aproveitei o caminho. Eu tava tão focada em fazer um negócio que eu não olhei pros lados, eu não vi a imagem, a paisagem, eu não vi o Cristo. Todo mundo falava, porque teve uma hora que o Cristo... Eu falava, que Cristo? Você acha que eu vi Cristo? Nada, não vi nada. Quando eu voltei esse ano, né? Porque aí eu lesionei, não consegui fazer a maratona, fiquei super triste, chorei. Esse ano eu fui fazer de novo. Esse ano eu fui fazer uma meia maratona sem treinar, praticamente. Eu fui, tipo, bem louca. Eu treinei... Cuidado. Não, mas assim, não foi sem treinar, foi sem fazer o ciclo completo. Tipo, por exemplo, eu nesse tempo todo eu não parei. Eu fazia ali em torno de uns 40, 20, entre 25 e 40 semanais, mais ou menos, dependia a semana que eu tava de show.
Mas eu decidi correr a meia maratona 1 mês e meio antes. Que aí eu sabia que com 1 mês e meio eu conseguiria fazer os longos mais longos a tempo, né? Então, combinei lá com o meu treinador, falei, ele falou, você é louca? Eu falei, sim, mas uma louca consciente, meu pé tá curado quase 100%, eu tô bem, eu tô comendo bem, tô dormindo bem, tá tudo lindo. Eu acho que esse ano eu quero ir. E aí eu falei, Caio, eu não estou indo pra tempo, nem pra nada disso. Esse ano eu quero ir pra correr olhando o rio. Eu quero ver a paisagem. Cara, foi muito legal. Eu olhei tudo, eu vi o Cristo, aí eu vi o Pão de Açúcar, aí eu vi a parte do centro, aí eu vi as pessoas, gritando, eu via a torcida, eu ajudei quem tava... A menina que passou mal sentou no meio do caminho, eu falei, vem cá, vamos junto, levanta. Eu pude aproveitar, de fato, o que eu tava fazendo. Ou seja, usando a corrida como um propósito. Exato, melhor. O processo. Óbvio que o ano que vem eu quero voltar, porque o ano que vem eu quero fazer os 42... Mas talvez eu queira fazer os 42 com um propósito de tempo, sei lá, ou com um propósito, correndo bonito, correndo bem. Porque eu acho que isso pra mim é mais importante. Eu gosto de ser uma corredora que... Correr sem sofrer. Sem sofrer. Olha aí. Eu gosto de correr e terminar as corridas. Que nem, por exemplo, eu terminei essa meia, comprei uma cerveja, tomei uma cerveja, fui pra casa de metrô, depois fui caminhando até o apartamento, tirei meu tênis, tomei um banho, botei um biquíni, fiquei na praia até as 9 da noite, fui pro pagode, saí do pagode, fui comer não sei o quê, no outro dia dormi e acordei sem dor na perna. Olha aí. Não tinha dor na perna, não tinha dor em lugar nenhum, tava bem. Isso pra mim é corrida, óbvio. Correr sem sofrer. E Kena, aproveitando aqui, a gente tá numa reta final aqui, tem alguma coisa que você nunca falou e que você quer falar agora para todos os nossos telespectadores, leitores e pessoas que acompanham a Runners Brasil? Tem algum recado que você nunca pôde dar em lugar nenhum e que aqui as câmeras e os microfones estão à sua total disposição. Depois que você der esse recado, eu não vou falar mais. Eu quero que você finalize esse nosso podcast tocando mais um pouco para nós. Você pode tocar a mesma música ou tocar uma outra música que você bem entender. A partir de agora é com você. Com você. Eu acho que o meu recado maior é para que as pessoas realmente elas entendam que a corrida e o esporte é para todo mundo. Que nós, pessoas que estamos na linha de frente da influência, ou como você, tanto da influência, mas sendo um treinador, que vocês também sejam mais amáveis, né, e mais acolhedores com toda a ala, assim, de profissionais da saúde em si, sejam mais acolhedores com as pessoas que realmente mais precisam de saúde, tanto física quanto mental, que não afastem, porque eu sinto que a galera do esporte muitas vezes afasta. Muitas vezes eu me senti não inclusa no meio, quando eu era ainda mais gordinha, ou depois quando o meu pace ainda não é um pace 4, eu não me sentia, tipo, fazendo parte daquilo, porque todo mundo tá sempre dizendo que eu não sou corredora o suficiente. As marcas, às vezes, estão dizendo isso quando elas não me contratam para ir nos eventos, porque só tem corredor magro, branco e de elite. Então, tipo assim, incluam as pessoas. Incluam as minorias que não são minorias, porque é para todo mundo. Foi o que você disse no começo, assim, que a corrida é um dos poucos esportes que a gente pode simplesmente vestir um calçado e ir, né? A gente não precisa, de fato, de um... A piscina, eu preciso ter uma piscina. A bicicleta, eu preciso ter uma bicicleta, né? A corrida não, a corrida eu boto um tênis, ou às vezes eu vou descalço. Quantas pessoas eu não vejo que estão correndo descalças e tal? Você não precisa de um... Não se apeguem, sabe? Eu preciso de um relógio. Eu preciso de um tênis de placa. Eu preciso... Cara, não precisa. A única coisa que você precisa, de fato, é tomar a decisão. É decidir que você quer fazer. Então, tome essa decisão. Né? E os profissionais, as marcas, as grandes equipes, enfim, incluam pessoas que realmente não se sentem incluídas, às vezes, dentro do esporte. Porque pra gente é um benefício gigantesco. Eu falo, eu sou uma pessoa de prova viva de que eu tenho hoje uma qualidade de vida 1000 vezes melhor, mas não é só porque eu sou magra, não é só porque eu perdi 40 quilos. Óbvio que isso também influenciou na minha vida, na minha jornada, mas é porque eu tenho uma qualidade mental melhor. Hoje eu consigo fazer escolhas saudáveis em todos os aspectos da minha vida, e a corrida foi um divisor de águas para isso acontecer, sabe? Então eu espero muito que todo mundo que tenha assistido, enfim, tenha gostado.
muito. Obrigado por abrir esse espaço. Acho que isso é muito importante também. A gente pensar que pessoas como você, com o alcance e o nível, né, que tem, abrir espaço para outras pessoas que às vezes não estão aí falando, outras galeras não querem, né? Então é isso, incluam as pessoas, principalmente pessoas que não se sentem incluídas. Acho que esse é meu recado maior, assim. Amem mais, incluam mais essas pessoas no esporte, porque esporte é vida, né? Demais. Bonito. Toca pra nós. Vou tocar. Galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia. A gente fica muito feliz pela presença da Ekena. Muito obrigado, Ekena. Eu que agradeço. Vamos finalizar então nosso podcast em grande estilo, com uma musiquinha. E a Ekena vai ser a nossa mensageira mãe da corrida com a sua música. É isso. Vou terminar com um refrão que foi a música que talvez abriu os espaços aí pra eu chegar onde eu cheguei até hoje. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa